O texto que eu tenho hoje é um texto longo, e eu sei que se eu fosse ler, eu ia desembestar, como se fala, eu ia falar muito rápido, né? Então eu queria uma voz que também nos conduzisse na leitura, é a palavra de Deus. Queria que você prestasse atenção. Ele vai ler Abacuque capítulo 3. Nós estamos hoje terminando esta série, no livro de Abacuque, e eu fiz questão de que uma voz bonita, uma voz que Deus usa, pudesse ler para a gente o capítulo 3 de Abacuque. Você pode abrir sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet. Em Abacuque capítulo 3, vamos acompanhar a leitura. Oração no profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tenho diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Pausa sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cunhã. Temiam as cortinas das tendas de Midian. Eram como os rios que estavam irados, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas, pausa fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar do teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia, tu o desnudastes da cabeça aos pés. Pausa com as tuas próprias mãos flechas que atravessastes a cabeça, quando os seus guerreiros saíram com um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e meu último estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém? Amém. Obrigado.
Estamos hoje terminando esta série no livro de Abacuque. Mas eu queria começar com uma pergunta e depois contar uma história. Uma palavra-chave nesse livro de Abacuque é a palavra desespero, que nós usamos várias vezes nesses quatro domingos, vou voltar a usá-la hoje. Outra palavra-chave é a palavra esperança. Eu tenho explicado que em português o conceito de esperança é diferente do conceito de esperança na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Em português, esperança é uma mera possibilidade, algo que pode acontecer. Por exemplo, alguns esperam que o São Paulo saia da zona de degola. É uma esperança que eu também tenho, mas pode ser que sim, pode ser que não. Por outro lado, no conceito da Bíblia, no conceito bíblico, a palavra esperança tem a ver com certeza, com aquilo que vai acontecer simplesmente porque Deus disse que ia acontecer, baseado no que Deus é. Então esta série do desespero e esperança foca em Deus, como aquele que nos leva do desespero para a esperança. Mas eu queria começar com uma pergunta. Não tenha vergonha de levantar a mão se você se sentir livre. Quantos aqui já passaram por algum momento desesperador? Poxa, quase 100%. Eu tenho uma má notícia para quem não levantou a mão. Se você não levantou a mão porque você nunca passou, é o profeta falando. Eu virei profeta hoje, você vai passar. Que pastor pessimista, não. Assim é a vida. Vivemos num mundo que jaz no maligno. E por causa do pecado no mundo, coisas ruins acontecem sobre aqueles que seguem a Jesus e sobre aqueles que não seguem a Jesus. Nada nos torna imune às dores dessa terra. Então, ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por algum momento que nós vamos olhar para o chão e falar: será que dá para ir mais fundo? Será que cheguei no fundo do poço? Por outro lado, a boa notícia é que Deus nos leva do desespero para a esperança. Como? Como é que Deus faz isso? Há um tempo atrás eu vi a história de um missionário inglês que trabalhava na Argentina. Depois do seu primeiro termo na Argentina por 4 anos, voltou, ficou um tempo de férias na Inglaterra. E no retorno para a Argentina, aqui na costa do Rio Grande do Sul, o navio que ele viu foi nos anos 40, bateu numa pedra e o navio afundou. Só que não foi um naufrágio repentino. O naufrágio foi aos poucos. A madeira se partiu, as pessoas começaram a morrer, algumas de medo, algumas se jogaram ao mar, foram comidas por peixes. Depois de certo tempo, o navio foi encontrado o corpo de Alan Gardner, esse missionário inglês que trabalhava na Argentina. Ao lado dele foi encontrado um diário, como que estou aqui hoje de manhã, um diário que não era apenas o diário de bordo, mas o diário da vida dele. E a sua última entrada, a última coisa que ele escreveu, provavelmente um dia antes da sua morte, ele escreveu assim, citando o Salmo 34, que ele estava abismado, que ele estava pasmado, impactado pela forma como Deus cuidava dos seus filhos. Se ele estivesse num transatlântico, como alguns de vocês usam aqui nas férias, seria diferente. Mas ele estava naufragando. E ainda pôde escrever: eu estou impactado, abismado, pela forma como Deus cuida dos seus. O que é que faz alguém, na iminência da morte, na iminência de naturalmente aconteceu, de ver seus sonhos desfeitos, ainda continuar olhando para Deus, apesar do desespero que poderia estar vivendo? Assim foi com Abacuque. Você lembra da nossa primeira mensagem? Nós falamos sobre como ter esperança quando Deus parece silencioso. E Abacuque traz para Deus os problemas da sua época. O ambiente que ele vivia, embora ele era o profeta da época, ele via que os líderes do seu povo eram líderes violentos, líderes corruptos, líderes maldosos, líderes que estavam oprimindo o próprio povo, os próprios líderes da nação ficando mais ricos, e por causa da exploração sobre os pobres, cada vez o pobre mais pobre. Não tão diferente do contexto brasileiro de hoje. E ele vai para Deus, ele expressa a Deus o seu desapontamento, ele fala para Deus: Deus,
por quanto tempo a gente vai esperar o Senhor agir e o Senhor não age? Eu não sei se alguns de nós aqui, ou se não todos, na hora do desespero, muitas vezes não falamos assim. Talvez não assim, Deus, até quando eu vou esperar? Ou talvez você tenha perguntado, por que, Deus? Por que o Senhor deixou eu chegar nesse ponto? Por que o Senhor não interveio antes? Me deixou afundar? Por quê? E quando Abacuque ora, talvez esperando que Deus devesse dizer, Abacuque, é só um pouquinho de tempo, espera mais um pouco, eu vou intervir. Deus diz para Abacuque, vai ficar pior. E diz, eu vou trazer os babilônios. Os babilônios vão invadir o reino do sul, o reino de Judá. Aí Abacuque volta a conversa, mas como? O Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus eterno. Como é que você vai usar um povo pior do que nós para nos punir? E no coração de um homem, de um judeu especialmente, aquela sensação, eu sou do povo escolhido de Deus, e Deus vai usar um povo ímpio? Como é que é isto? Ele volta a repetir, onde é que o Senhor está? Um tempo de silêncio. Parece que Deus não age. Aí no capítulo 2, ele se recolhe, ele vai para a torre, como ele chama, a torre de vigia. Ele diz que vai esperar a resposta de Deus. E há 2 semanas atrás nós falamos sobre a sala de espera de Deus. Que às vezes Deus nos coloca na sala de espera dele. Ou Deus nos coloca, ou às vezes a gente, por uma decisão errada, ou mesmo por um pecado cometido, terminamos parando na sala de espera de Deus. Mas Deus, na graça dele, nos ensina a esperar pacientemente, obedientemente. Eu usei a palavra visionariamente, perguntar para mim mesmo, o que é que Deus quer fazer comigo no meio do problema que eu estou passando? Mas a outra característica de uma boa espera é esperar na intervenção de Deus, continuando servindo a Ele. No domingo passado, o pastor Humberto trouxe uma palavra muito encorajadora, quando ele explicou o capítulo 2. Na frente de Abacuque contava com essa confusão, essa pergunta, Deus, os babilônios, não pode ser outro. Eles são tão corruptos. E o texto, capítulo 2, explicado pelo pastor Humberto, falou da extorsão que os líderes faziam sobre o povo, da violência que os babilônios eram, ou são, naquela época, da imoralidade. Mas Deus disse para Abacuque, o meu conhecimento vai encher toda a terra. E vai chegar o dia que isso vai passar, mas hoje é essa a realidade. Os babilônios vão ser punidos, mas antes deles serem punidos, eu vou punir o reino do sul. Abacuque mais uma vez se recolhe. E chegamos no capítulo 3. Que na realidade ele escreve, o capítulo 3 é um salmo de adoração a Deus. E nesse salmo eu creio que Abacuque está respondendo esta pergunta: como é que Deus nos leva do desespero para a esperança? Deus é o foco não é Abacuque, o foco não é o que ele vai fazer, mas a maneira como Deus intervém para nos levar de uma sensação em que nós perdemos a esperança, que nós perdemos aquilo que nos dava uma certa firmeza no andar, quando aquilo que nós valorizávamos vai embora, quando aquilo que nós achávamos que era a própria segurança da nossa vida, como emprego, casamento, filhos, futuro, aquilo desaparece. Como é que eu vivo? Como é que eu saio? Abacuque começa no capítulo 1, lá embaixo, desapontado com Deus, aparentemente sem esperança. No capítulo 3, encontramos ele aqui em cima, dizendo que Deus faz os pés dele como os da coça e o leva para lugares seguros. Como é que foi essa caminhada para o alto? Eu creio que no texto tem 2 coisas que Abacuque faz que nos ensinam a perceber como é que Deus nos leva do desespero para a esperança. Primeira coisa que a gente aprende aqui, a coisa mais básica da vida cristã. Eu não estou aqui trazendo nenhuma revelação, e assim Deus me falou ontem à noite, não. Está escrito aqui. A coisa mais simples que Abacuque faz e que nós podemos fazer é orar, relembrando quem Deus é, ou relembrando o que Deus fez no passado.
A leitura que nós fizemos, que o Fadigas fez, capítulo 3. O que é em suma, o que acontece no capítulo 3? Abacuque pede a Deus, nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizesse no passado. Se você tem na mão a tradução atualizada, o mês da imprensa bíblica, deve ter escrito assim: aviva a tua obra em nós. É um pedido dele. Era como se Abacuque estivesse falando: Senhor, eu quero passar por um avivamento. E o que é o avivamento? Não é tanto uma experiência sentimental, não é falar em línguas, não é profetizar, não é curar, não é ser próspero. Mas o verdadeiro avivamento tem a ver com essa intervenção de Deus na minha própria vida e na sua vida, em que Deus age como no passado. O que é que ele faz? Ele relembra como Deus agiu, por exemplo, no dilúvio. Ele fala que Deus dividiu os rios e os mares, que a terra tremeu. Ele relembra isto. Ele relembra como Deus libertou o povo de Israel, quando o povo era escravo no Egito. Como Deus derrubou o faraó dentro do mar. Como o mar foi aberto para que o povo atravessasse a pés enxuto, fugindo de faraó. Naquele instante, você lembra um pouco da história. O povo saiu, foi libertado do domínio de faraó no Egito, uma libertação política, libertação em todos os sentidos, libertação geográfica. Eles estão indo para Canaã, mas faraó se arrepende, volta a persegui-los, e chega no momento que eles têm o mar na frente e faraó atrás. Naquela época eles nem entendiam sobre a volta de Jesus, nem sabiam que ia ter um arrebatamento. Eles só tinham duas ações que poderiam fazer. Uma delas era entrar no mar e dizer: não adianta, vamos morrer afogados nesse mar. A outra era olhar para trás e dizer: tá bom, a gente volta com você para o Egito, faraó, vamos ser escravos novamente. Você que Deus fez? Mandou Moisés levantar a vara, tocar no mar, e o mar abre. Nunca tinha acontecido isso antes. Nunca aconteceu depois. Os mais críticos, especialmente os que não olham para a Bíblia como inspirada por Deus, dizem que é verdade, que em uma certa época do ano, naquela região, o vento sopra tão forte que o mar se abre. Então não foi um milagre, mas ainda assim foi um milagre, porque Deus fez que o povo chegasse na exata hora em que o mar estava abrindo. Mas o milagre continua, porque a história conta que o povo entrou, atravessou o mar a pés enxutos, mas quando o faraó entrou, o mar fechou de novo. E faraó, os líderes da nação, morreram. Por isso Abacuque diz aqui: esmagaste a cabeça dos perversos. Deus esmagou a cabeça de faraó. O que vai fazer Abacuque sair do desespero para ir para o alto é quando ele ora e pede: Deus, age na minha vida de novo. Age na minha vida como o Senhor agia no passado, na vida daquelas pessoas que estão aqui. E quando eu enfrento desespero, eu preciso escolher se eu fico nele, se eu me arrebento nele, se eu acabo com a minha vida, desisto de tudo, ou eu corro para Deus como Abacuque fez. Em outras palavras, ele não estava entendendo, por orgulho pessoal, como é que um babilônico, pecador, extorquidor, violento, imoral, vai nos punir, mas eu vou para o Senhor. E eu peço que o Senhor haja na minha vida. Como? O que fez ele ter motivação para orar? Lembrar como Deus age. Talvez você possa dizer: mas Lisânias, eu olho atrás na minha vida e não tenho esses feitos grandiosos que Abacuque tem. Nunca vi na minha vida exatamente o mar vermelho abrir. Nunca vi ninguém esmagar aquele meu patrão que eu odeio. Eu queria que ele morresse mais cedo, mas Deus deixou ele com mais saúde depois que ele ficou doente. Na minha vida não tem essas coisas. Mas meus queridos, tem. Porque se você olhar a rotina da sua vida, ela é um milagre. Um tempo atrás eu estava comendo com a Teca, os dois meninos, nossos dois filhos. Eu sentei à mesa, eu estava com muita fome, comecei a comer. Começou muito fino e educado, então comi primeiro do que todo mundo. Daqui a pouco alguém disse: puxa, não vai orar? Eu falei: Deus conhece meu coração.
Às vezes a gente esquece que a própria comida que eu ponho na boca, eu ponho porque Deus deu. Ele estava aqui conversando com o Tomás. Tomás é angolano, vocês sabem. Ele estava brincando sobre a questão de jejum aqui no Brasil. Então tem jejum de Facebook, jejum de celular, jejum de novela. Ele disse: vocês não sabem o que é não comer. Eu não sei o que é não comer. Mas quando eu olho, você olha para a sua vida. A sua própria comida hoje, você comeu de manhã talvez, você vai, ou comeu na padaria, ou comeu em casa. Ou vai almoçar com certeza. Esta rotina é milagre. Foi Deus que fez. E se Deus me supre, se Deus cuida, se Deus me dá comida, me dá roupa, Deus é capaz de me levar do desespero para a esperança. Porque é o mesmo Deus que agiu no povo de Israel, que agiu na vida de Abacuque e age na sua vida. Por isso eu posso correr para Ele e esperar uma intervenção dEle. Como é que Deus nos leva do desespero para a esperança? Primeira coisa, relembre, dê graças. Cada dia, olha, Deus, obrigado pelo que eu tenho. Obrigado porque talvez esteja sem trabalho, mas você já teve um trabalho antes. Você não entende esse momento que você está. Talvez você esteja sozinho, foi abandonado, traído, esquecido. Mas teve um dia que você foi amado e amada também. Mas tem alguém que não lhe abandona. Por isso, Deus, obrigado. Relembre. E peça para Deus agir, como eu peço também na minha vida, esse avivamento que é a paixão por Deus de novo. Só que a história não termina aí. Quando Abacuque relembra o que Deus fez no passado, ele passa por um momento na vida dele muito delicado. No versículo 16, diz assim, depois que ele relembrou o que Deus é, ele colocou, eu creio que ele colocou junto, olha o que Deus fez. Se Deus é poderoso, e Deus prometeu que ia libertar o povo de Israel, depois de 400 anos de escravidão, e Deus cumpriu. Se Deus disse para Noé que o mundo acabaria no dilúvio, e Deus cumpriu. E Deus disse que os babilônios iam invadir o reino do sul. Se Deus disse no passado e Deus cumpriu, eu tenho que saber que Deus vai cumprir o que Ele disse. Deus cumpre na minha vida, na sua vida, na minha vida, não somente as promessas de bênçãos que vão me levar a crescimento, mas aquilo que Deus disse que ia disciplinar, Deus vai disciplinar. Às vezes a gente só olha para o Deus que abençoa dando prosperidade. Mas Deus é um Deus que pune, é um Deus que disciplina, porque me ama e porque Ele ama. Então, quando Abacuque tem tudo isso na cabeça, se Deus é assim, e Deus diz que os babilônios iam chegar aqui, versículo 16 diz, estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror, esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Já se sentiu assim alguma vez? E que você vê que as coisas não melhoram e parece que elas pioram. Aí quando você encara a realidade, seu estômago enrosca aqui dentro. Na realidade, a expressão que Abacuque diz, estremeci por dentro quando eu ouvi isso. Ele diz, literalmente, a tradução da expressão dele em hebraico é as minhas tripas. Exatamente, minhas tripas tremeram. Não pensa nisso, estamos muito do almoço, né? Vai comer daqui a pouco. Mas essa é a realidade, porque na cabeça do judeu, eles achavam que o centro das suas emoções era aqui no estômago. Falou, meu estômago enroscou. Ele diz, as minhas pernas vacilaram. Era como se ele estivesse dizendo, e a tradução literal é, a minha estrutura começou a corromper-se dentro de mim. É como se ele falasse, se eu vi que Deus é assim, Ele cumpre o que Ele diz, estou com medo. Estou numa crise. Aí vem a segunda coisa que aprendemos nesse capítulo. Deus nos leva do desespero para a esperança. Quando a gente relembra o que Deus é. Mas também quando a gente adora Deus pelo que Ele é. Como é que Abacuque viveu isso?
Vou repetir, ele estava num momento de temor e tristeza, de medo. Ele disse que estou com medo. Mas é no meio, meus queridos, olhe, preste atenção a isto. É no meio do desespero. Foi no meio do medo, foi no meio do temor, foi no meio da insegurança, foi no meio de saber como é que vai ser o amanhã que eu não sei, que Abacuque resolve. Foi no meio do medo, do desespero, da insegurança, que Abacuque resolve confiar em Deus e adorar a Deus. Não foi quando ele pensou, bom, quando as coisas fizerem sentido, quando eu entender o porquê os babilônios, quando eu entender porque é que Deus agiu assim, então eu vou confiar nele. Não foi assim. Foi no meio da crise. Quando ele está vivendo aqui com temor, os ossos se corrompendo dentro dele, ele diz, esperarei em silêncio. Literalmente está dizendo, eu vou ter paz. E foi uma questão de resolução. Paz não é uma questão de eu sentir alguma coisa, estar melhorando. Não, as coisas iam piorar. Sabe por quê? Quando Abacuque trouxe essa palavra perante Deus, foi mais ou menos entre os anos 609 e 605 a.C. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, foi ano 586, cerca de 20 anos depois dessa conversa dele com Deus. Sabe quando foi que Deus puniu os babilônios? 60 anos depois. Abacuque não viu, provavelmente. O civil estava meio já gaga. Mas ele diz, eu vou esperar. No meio da crise, no meio da dor, no meio da insegurança, no meio do desespero, quando tudo parecia nebuloso ainda, ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais ficam vazios. 6 vezes ele disse, ainda que. Daí ele diz, ainda que. Ainda que. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele não esperou a história mudar. Ele nem conhecia Romanos 8, 28, que diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não conhecia isso. Mas ele conhecia o Deus da história, o Deus da rotina, o Deus que interveio na vida deles, na história passada. E se Deus é assim, no meio da crise, no meio da perda, eu vou confiar em Deus. Essas 6 expressões ainda que, elas tinham a ver com a fonte econômica da nação. A figueira, a oliveira e a videira. Era aquilo que mais trazia recursos financeiros para a nação de Israel naquela época. Estava perdendo. A punição, embora aqui se concretizou no máximo quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 586 a.C., mas os frutos da desobediência, que Deus já havia dito na lei, se vocês forem desobedientes, a terra vai deixar de produzir. Então, o castigo já havia começado. A situação econômica era horrível. Como eu imagino que para alguns de vocês aqui, o momento Brasil tem lhes afetado. É nesse contexto que Deus quer falar com você. Talvez você não foi afetado financeiramente. Certamente alguns aqui estão em algum momento de perda. Ou perderam o casamento. Ou estão perdendo o casamento. Ou perderam um relacionamento significativo. Ou estão perdendo. Ou perderam a carreira. Ou estão perdendo. Ou estão tendo alguns sonhos que estão
sendo abafados. Como Abacuque estava vendo, eu sou o profeta do povo escolhido de Deus. Mas esse povo está longe. O que eu estou fazendo não tem retorno. O que é que eu faço? Mesmo que aquilo que me dá recursos desapareça, eu vou confiar em Deus. Como é que isso acontece? Eu falei, é uma expressão de adoração. Ele diz, mesmo que eu perca tudo isto, mesmo que eu não tenha o que comer, mesmo que as ovelhas vão embora, eu não vou ter mais como me aquecer no inverno, mesmo que eu não tenha mais carne para vender no mercado, a despeito de tudo isto, eu vou me alegrar e exultar no Senhor. O que é que isso significa? Ele usa 2 verbos aqui. Interessante que o verbo alegrar significa pular de alegria. Isso é totalmente paradoxal, isso é loucura. Como é que sem chão, desesperado, sem força, vou perder talvez aquilo que me dá meu nome, que me dá nome no mercado, afinal de contas eu sou o profeta e um povo de Deus, e se isso perder, como é que eu vou pular de alegria? Parece loucura. Outro verbo que ele usa, o verbo exultar, significa girar ao redor de alguma coisa. Ele diz, mesmo que eu perca tudo isso, eu vou continuar girando com o foco em Deus. Mas você pode dizer, como quando eu comecei a estudar esse texto, também pensei, mas alegria e exultação tem um lado emocional. Eu não tenho um botão aqui que diz, fique alegre agora, fique triste. Tem a ver com emoção. Mas eu lembrei de Filipenses 4:4, quando Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí tortou minha cabeça. Porque lá em Filipenses 4 é um imperativo. Se é um imperativo é uma ordem, e se é uma ordem, quando eu não obedeço, eu estou pecando. Como é que é? Como é que eu ponho junto essas duas coisas? Ao lado emocional, mas é a razão que devia moldar os meus sentimentos. Mas eu creio que algumas coisas que acontecem para Abacuque exultar. Primeiro, o que ele expressa aqui, ele conhecia da história. E na história do povo judeu, eles tinham o que a gente costuma chamar hoje, na linguagem contemporânea, culto doméstico. Alguém sabe o que é culto doméstico? Alguém cresceu com culto doméstico aqui? Que pena, pouca gente. Acho que é uma coisa que a gente perdeu ao longo do tempo, de reunir a família, reunir os filhos, ler a Bíblia com eles cada dia, orar junto com eles. Mas o judeu fazia isso. Eles liam a parte da lei, como está em Deuteronômio capítulo 6. Eles repetiam para as crianças. Eles costumavam contar os feitos. A história passava de bisavô para avô, para pai, para filho. A história ia sendo contada. Em outras palavras, Abacuque conhecia o que está aqui. Eu não posso adorar a Deus. Eu não posso sair do desespero para a esperança, se eu não conheço o que está aqui. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi tentado, em Mateus capítulo 4, ele reage às tentações de Satanás, citando as Escrituras. Um pouco antes de morrer, Jesus cita o Salmo 22. Então, se o próprio Senhor Jesus sustentou-se pelo que está escrito aqui, a minha exultação tem a ver também com o tempo que eu gasto com isso aqui. Para poder entender como é que Deus age, como é que Deus fala com você, Deus fala comigo quando eu paro para ouvir. Não dá para ser dependente apenas do culto das 11, culto das 9, culto das 18h30. Eu preciso do meu culto diário com Deus. Mas tem outra coisa que tem a ver com exultação. Exultação tem a ver com
A palavra carrega a ideia de que, o verbo exultar carrega a ideia daquilo que eu saboreio, daquilo que eu tenho paladar, daquilo que me dá alegria, daquilo que é realmente um tesouro para mim. Eu creio que todos nós aqui temos algum tesouro em casa. Talvez são os filhos, tem um bebê, você gosta de segurar o bebê no colo. Ele pode ser feio como for, mas para você é o bebê Johnson, não é verdade? É um tesouro, você gosta de mostrar. Quando Jesus enviou aqueles 70 discípulos para ir pelas aldeias da Galileia, eles tinham que pregar o reino, eles podiam expulsar demônios, eles podiam curar as pessoas. Jesus vai. Quando eles voltam radiantes. Eles voltam, Senhor Jesus, até os demônios se submetem a nós. Eles contam, isso está em Lucas capítulo 10, eles contam de uma forma contagiante, a alegria deles era muito grande. Os demônios se submetem a nós, muita alegria. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala, muito bom, isso foi fantástico, mas tem uma coisa pela qual vocês deviam se alegrar muito mais, que coisa é essa? O nome de vocês está escrito no céu. Amém, gente? O que é que Jesus está dizendo? A alegria de expulsar demônio, a alegria de curar foi bom. Isso foi trabalho que vocês fizeram, embora que fizeram no meu nome. Vocês fizeram uma obra, vocês estão realizados, foi muito bom. Mas tem uma coisa maior do que esta, o nome de vocês está escrito no reino, lá no livro da vida. É nisso que vocês têm que se alegrar. E isso nunca vai sair da mão de vocês, porque eu comprei com o meu próprio sangue. Meu querido, minha querida, emprego passa, fama passa, aquilo que lhe dá alegria passa. E quando eu perco, é um grande teste para mim, se aquilo não era realmente o Deus da minha vida. E quando Deus deixa que eu perca, Deus cria para mim e para você a oportunidade de perguntar para mim mesmo, quem é que eu adoro? E aqui Abacuque estava realmente dizendo, na hora do desespero, na hora da perda, na hora daquilo que eu achava que era o mais importante para mim, que era a minha posição como profeta, e não dizer que os babilônios iam invadir o reino de Judá, e o Senhor deixa ser o contrário, mesmo nessa hora, o que tem de mais para mim, o que eu vou mais curtir, o que eu vou mais saborear, é o Senhor. Por isso ele diz, eu vou me alegrar e exultar no Deus da minha salvação. Abacuque pôde saborear aquilo que ele falou, a videira, a oliveira, a figueira ia passar. Mas Deus nunca passaria da vida dele. Quando Jesus estava antes indo para o Calvário, ele passou a noite no Getsemane, uma parte da noite, no chamado Monte da Transfiguração. Lá, vocês conhecem a história, ele subiu ao monte, deixou Pedro, Tiago e João embaixo, ele subiu, e lá no monte ele encontrou, estava lá também, um momento que Deus fez, com Elias e Moisés. Eles têm uma conversa, eles conversam. Jesus diz que, o texto fala que Jesus conversou sobre a partida dele. Que ele ia partir, ele ia morrer. A palavra que Jesus usa é a palavra, em grego é a palavra êxodo. Êxodo é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica. Mas ele estava ali conversando com Moisés. E Moisés viveu um êxodo, lembra? Moisés foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levá-lo para Canaã. Mas o novo êxodo era Jesus tirando você e eu da escravidão do pecado, levando para o relacionamento com Deus. Jesus. Vai ser outra coisa. No êxodo, Moisés, ali conversando com Jesus, eu imagino que eles relembraram isso. Moisés mandou o povo, mandado por Deus, ele mandou o povo pegar um cordeiro e sacrificar aquele cordeiro, e o sangue do cordeiro derramado, colocado nos portais da casa, era um sinal para que o anjo não entrasse ali e matasse o primogênito. Mas ali, naquela noite, era Jesus, o próprio Cordeiro de Deus,
dando a própria vida, para que nós fôssemos libertos, nosso novo êxodo, da escravidão do pecado, para ir estar com Deus. Outra coisa, Moisés arriscou a própria vida dele. Não morreu. Mas Jesus deu a vida dele para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. É isso que conta. É esse saborear que Abacuque não entendia, mas que hoje nós entendemos. A figueira pode não dar fruto, a oliveira pode mentir. Mas ele diz, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Por isso, não é só sentimento, é uma decisão. Exultar, adorar, tem a ver com eu tenho muito para exultar, eu tenho muito para agradecer, eu fui liberto da escravidão do pecado. Tudo que eu perdi pode ser o que eu nem tenha de volta. Abacuque não viu Deus cumprindo o que ele falou sobre os babilônios, não viu talvez a queda do império babilônico. Eu quero dizer para você, gente, você está sofrendo, isso eu estou dizendo para você, quem me dera eu poder falar isso, mas não é isso que eu estou falando. Olha, você está sofrendo, Deus vai tirar o seu sofrimento. Você está solitário, Deus vai te dar um novo casamento. Você está sem emprego, Deus vai lhe dar um emprego que você vai ganhar mais do que você ganhava antes. Eu não posso falar isso. Mas eu posso dizer, baseado nesse texto, que quando você exulta, saboreia Deus, você vai ser satisfeito. E aquilo que você perdeu não vai fazer tanta falta. Porque é um engano que a gente cai na igreja de hoje. É quando a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Prosperidade. Deus lhe fez cabeça e não cauda. Não, Deus muitas vezes me faz cauda. Jesus morreu como cauda. Por que tem que ser comigo diferente? Mas a promessa de Deus é: o Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Para entender esse texto, é bom entender um pouco o que a corça é. A corça é o animal, talvez, dos animais mais sensíveis que Deus criou. É um animal vulnerável, fraco. Mas é um animal que tem um olfato muito sensível. Em épocas de seca, é um dos poucos animais que percebe onde tem água. E o que é que ele faz? O que é que ela faz? Ela corre para a fonte. Ela não espera que a chuva caia do céu. Pelo olfato ela percebe, eu posso encontrar água ali. E tem uma lição para mim e para você. Quando você está desesperado, seco na vida, vá atrás. Corra para Deus como Abacuque correu. Mas tem uma coisa interessante. A corça é o único animal que percebe onde tem água nos lugares mais altos. E Deus deu para a corça um pé diferente dos outros animais. O pé da corça faz com que ela suba lugares íngremes. Não lugares com 90 graus de inclinação, mas um pouco menos. Ela pode subir e sem escorregar por causa da forma dos pés que Deus deu para ela. Por isso que Abacuque diz, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que ele não escorregue. O desespero, a perda, a dor. O desespero, a perda e a dor pode tornar a gente, tornar você e a mim pessoas insensíveis, pessoas amargas, pessoas sem esperança. Hoje de manhã entre um culto e outro, alguém estava aqui no corredor falando comigo, depois da mensagem, que uns anos atrás eles tinham perdido tudo, em termos financeiros. Inclusive não tinham onde morar. E na casa que eles foram prometidos para orar, alguém ofereceu uma casa para morar, e eles empacotaram tudo para fazer essa mudança. E no dia da mudança, a pessoa que tinha oferecido a casa falou, vendi a casa. E agora? Eu conheço essa família.
Eles tinham tudo para serem amargos, desesperados. Eles têm muito menos hoje do que eles tinham no passado. Mas eu perguntei para ela, e o coração? Eu sou muito mais satisfeita do que eu era antes. A perda, a decepção, o desencorajamento pode produzir em você uma pessoa amarga, dura, sem esperança. Mas quando você corre para Deus, você vai experimentar que Deus dá para você, dá para mim, os pés como da coça, para que a gente não escorregue. E a gente possa andar nos lugares altos. Nos lugares altos, a coça estava protegida dos predadores. Ela era um dos animais mais frágeis. Quando eu corro para Deus, Deus me dá um ambiente de segurança em que meu coração é protegido. Uns anos atrás, nós passamos um tempo muito delicado em casa, com os filhos, com saúde, com todo tipo de problema que você pode imaginar. Eu até que escreveu, eu pedi permissão para ela. Ontem nós estávamos conversando sobre Abacuque, ela me deu permissão de usar o diário dela. Aqui tem segredos que ela sabe, ela me proibiu de ler o que está aqui. Acho que ela fala muito bem de mim para Deus. Mas ela escreveu alguma coisa que eu queria ler para vocês. No contexto de dor, de perda, de dificuldades. Ela disse, algumas coisas podem me afastar de Deus. Mas somos nós, sou eu que determino até que ponto eu posso ir. Cada problema, cada incidente, cada obstáculo que eu tive me trouxe ao lugar onde eu estou hoje. Segurança e esperança. O mesmo Deus que agiu na vida de Abacuque, que fez Abacuque perceber, eu vou levar você para um lugar seguro. Eu vou fazer de você, eu vou dar para você os pés da corça, para que você não escorregue e não perca a sua fé. Mas é preciso você, escolher. No meio do versículo 16, vou repetir, quando ele falou, estou estremecido. Deus não espera que você e eu nunca tenhamos dúvidas. Deus não espera que todo dia você diga, eu confio. Não, Deus sabe da sua estrutura, da minha estrutura, quando eu vou duvidar. Mas o que é que Deus espera? Que eu escolha. Que eu escolha relembrar o que Ele fez no passado. Que eu escolha adorá-lo. E dizer, mesmo que a figueira não floresça, ainda que eu escolho me deliciar no que o Senhor fez por mim. Eu posso perder tudo que eu tinha, mas eu não vou perder a vida que o Senhor me deu em Jesus. É nisso que eu exulto. Queria convidar você para baixar a sua cabeça. Queria aplicar enquanto nos preparamos para cantar a última música. Talvez alguns de nós aqui, ou mesmo você, está num dia de desespero, sem saber o que vai fazer amanhã, como vai sobreviver mais uma semana, ou mais um dia. Ou mesmo você está marcado por uma dor que não termina. Deus sabe o que você está passando hoje. Deus sabe as consequências da crise brasileira, como elas afetaram os seus negócios, a sua saúde. Deus sabe todas as coisas. Mas Ele está dizendo para você hoje, escolha. No meio da crise, escolha olhar para mim. No meio da iminência de uma perda, escolha dizer, ainda que eu perca, eu te escolho, Deus. Porque o Senhor morreu por mim. Eu quero me deliciar
na única coisa segura que eu tenho na vida, que é a minha salvação. Eu quero nessa manhã renovar a minha confiança em Ti. Talvez você queira dizer isso para Deus agora onde você está. Diga onde você está. Renove a sua confiança nele. Ainda que a figueira não floresça na sua vida, você poder dizer: Deus, eu renovo, porque o Senhor vai me dar os pés como o Senhor deu para a corça, para que eu não escorregue na minha fé, para que eu renove hoje. Toma esse tempo para você falar com Deus que está no seu coração. Deus, obrigado, porque assim como o Senhor entendeu Abacuque com as perguntas dele, o Senhor me entende, o Senhor nos entende. E o Senhor nunca desiste da gente, nem de mim, nem de cada um de nós. Mas nesse momento, a gente quer renovar nossa confiança em Ti. Mesmo que o Senhor não resolva os problemas que temos, os problemas que eu tenho, os problemas que cada um tem, mesmo que o Senhor não resolva no nosso tempo ou nunca mais. Mas tem uma coisa que o Senhor já resolveu. O Senhor nos mandou Jesus morrer por nós na cruz. E isso nós não podemos perder. Nós queremos nos alegrar nisso, Senhor. E nesse instante, dizer para o Senhor: a gente confia. A gente confia no Deus da nossa salvação. A gente confia que o Senhor vai nos dar os pés como da costa, para que a gente não escorregue, mas ande protegido pelo Senhor. Te peço que na minha vida, na vida de cada um que está aqui, aquilo que foi uma razão ou é uma razão de desespero, isso se torne na minha vida, na vida de cada um, aquela experiência contigo que nunca vamos esquecer. Mesmo que a resposta que vier não seja a que a gente queria, mas é que a gente se delicie no Senhor, o Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus que pedimos. Amém.